Oi, gente feliz, eu tô aqui no meu pedacinho do céu, hoje para passar mais uma dica incrível para deixar o seu preparo ainda mais gostoso e mais saudável. Hoje eu vou ensinar como se preparar um bom bife suculento e saboroso. Então vamos lá? Anote aí os ingredientes, porque hoje é muito simples a nossa receitinha. Primeiro passo, nós vamos precisar da nossa carne e para isso eu preciso de uma carne que seja mais macia. Então nós podemos utilizar o patinho, o coxão mole, o alcatra ou ainda, se você preferir um corte mais nobre, podemos usar o contrafilé e o filé mignon. O segundo passo importante é a grossura desse meu bife. Eu posso fazer um corte mais fininho, mais chapadinho, como também posso fazer um corte mais grossinho. Eu, particularmente, gosto de cortar com pelo menos 2 dedos de espessura. Eu acho que fica um bife bem saboroso e bem suculento. Segundo ponto importante, e isso é uma dica bem legal para você utilizar toda vez que for fazer todo e qualquer tipo de preparo. Os ingredientes que eu vou utilizar sempre têm que estar à temperatura ambiente, ou seja, eu vou ter que tirar a nossa carne, nesse caso primeiro, deixar ela chegar na temperatura ambiente e assim eu vou começar o nosso preparo. Vou precisar também de sal e de pimenta do reino moída na hora. Os ingredientes que são preparados e que precisam ser moídos, por exemplo, no caso a pimenta, se a gente moer na hora, ela vai ter os nutrientes e o sabor vai ser muito melhor do que se for comprado só de pacotinho. Mas aí fica a seu critério também. E vamos precisar do azeite. Com relação ao azeite, é interessante que a gente use um azeite virgem. Ele não precisa ser extra virgem, mas é importante que seja de uma boa qualidade. O azeite extra virgem, normalmente a gente usa ele para finalizações de preparo, para ser usado na temperatura normal. No caso, o azeite virgem, a gente pode usar para fritura e não se preocupe que vai perder os nutrientes dele, porque a temperatura que nós vamos usar e o tempo que ele vai ficar no fogo não vai comprometer o nosso preparo. Ok? Muito bem. Isto feito, separado todo o nosso mise en place, se lembra do mise en place? Se você não se lembra, isso já vimos em vídeos anteriores. Então você corre lá e assiste. Vamos começar o nosso preparo. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar os meus bifes e vou temperar com sal e pimenta dos dois lados. E aí vai uma segunda dica super importante. O azeite eu não vou colocar na minha frigideira. O azeite eu vou passar nos meus bifes. Então, depois que ele já estiver com sal e pimenta dos dois lados, eu vou passar uma boa quantidade de azeite por todo ele e por todos os lados, porque isso vai dar uma diferença grande no meu final do preparo também. Vou aquecer bem a minha frigideira, mas ela tem que estar bem quente. E como é que eu posso perceber isso? Você pode colocar a sua mão um pouquinho por cima e quando você vê que a sua frigideira já está bem aquecida, eu vou colocar o meu bife. Uma outra dica para você não esquecer é: nunca coloque uma quantidade muito grande de bifes na sua frigideira, porque o que vai acontecer? Vai soltar água e aí nós vamos ter uma carne cozida. E não é isso que eu quero. Eu quero uma carne saborosa, suculenta e grelhada. Vou colocar o meu bife primeiro de um lado, numa quantidade pequena, e vou deixar ali aproximadamente por uns 3 minutinhos. Mas isso vai depender também da grossura que é o meu bife. Então, uma outra dica para você é, quando você começar a levantar o seu bifinho com a ponta do garfo e ver que ele já soltou, já está no ponto de eu virar para o outro lado. Outra coisa importante é não fique esfregando o bife de um lado, do outro lado, vira para cá, vira para lá. Isso não é bom. Então você coloque o seu bife, deixa ali até ele desgrudar de um lado, sem mexer, vire do outro lado, deixe ele também ficar ali sem mexer e está pronto o meu bife. Isso vai dar aproximadamente uns 3 minutinhos de cada lado ou um pouquinho menos. Neste ponto, o meu bife vai estar, se ele for bem fininho, ele já vai estar na ao ponto. Se ele for mais grossinho, eu vou precisar finalizar ele.
E como é que eu vou fazer essa finalização? Eu vou colocar os meus bifinhos no forno pré-aquecido, 180 graus, por 8 minutos aproximadamente, porque aí ele vai terminar o cozimento por dentro e não vai ficar uma carne muito tostada por fora. Depois que eu tirar, um outro ponto muito importante é que os meus bifes precisam descansar para que todos os sucos da carne se desenvolvam por toda ela. Então eu vou colocar numa grade ou vou colocar numa peneirinha para que todo o suco da carne saia e não fique na hora que eu prote no prato, fique aquele parecendo aquele avermelhado, aquela coisa que as pessoas normalmente não gostam. Mas uma coisa importante é que isso que está ali não é sangue. As pessoas pensam que às vezes fala a carne está sangrando, não é sangue não. Aquilo ali é o suco da carne que não descansou e que não foi para toda ela. Se eu quiser dar uma finalizada bem bacana nesse meu bife, o que eu posso fazer? Na frigideira que sobrou todo aquele tostadinho, eu posso colocar uma boa colher de manteiga, dar uma derretida e aí eu coloco o meu bife e jogo por cima do bifinho. Fica muito gostoso, muito saboroso. Se você quiser também, você pode fazer um acebolado, que vai ficar muito bom. Eu tenho certeza que se você seguir essas minhas dicas, o seu bife vai ficar ainda mais saboroso. Bom, essa era a dica que eu tinha para passar para vocês hoje, que eu preparei com muito amor e carinho, porque você sabe que a minha felicidade é fazer gente feliz. E lembre-se, cozinhar é um ato de amor. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!